Antônio Roncone, localizado na Rua do Hospital. 24 horas com você. Você está na ZYL 416, Rádio Pomerana FM, 98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Complicada e perfeitinha. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, Dra. Sidney Aparecida Galo, COE, Centro de Odontologia Especializada, Angiologista Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafar Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, Doutora Thaís Silveira e AK Consultório. Boa tarde, Santa Maria de Jetibá e Brasil e mundo, porque a nossa programação também está na internet. Entra no ar mais um Papo de Mulher, com assunto papo homem. Será que é só de homem? É a fimose que nós tratamos hoje com o urologista, o Dr. Rômulo Santos Tavares. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde Marcinete, boa tarde ouvinte da Rádio Pomerana. Muito bom estar aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre uma doença que é muito comum no homem. E o que é a fimose, então, doutor? Bom, a fimose é um excesso da pele que acaba encobrindo, né, a cabeça do órgão genital do homem, né? E esse excesso de pele, porventura, se ele fica uma quantidade de secreção e tudo, ele pode acabar causando um quadro de infecção e sensibilidade no homem. E o que é a fimose fisiológica? A fimose fisiológica é o excesso de pele que a gente já tem desde o nosso nascimento. Então, quando a gente já nasce com esse excesso de pele, né, como forma de proteção. Então, essa seria a fimose fisiológica. Sim. Né? E ela é preocupante? Bom, dependendo, né, da fimose, que é como se fosse um estreitamento daquela pele ali do pênis, o paciente pode não conseguir expor, né, a cabeça do órgão genital masculino e pode acabar causando um maior quadro de infecções. Então, nesse caso, às vezes é necessário fazer algum tratamento cirúrgico. Bem, você falou da fimose fisiológica e existe também a fimose secundária. O que é ela? Bom, a fimose secundária é quando você acaba tendo um anel, né, na pele, como se fizesse uma pele endurecida, decorrente de algum outro problema. A maioria desses problemas está relacionada a um quadro de infecção crônica. E essa fimose, né, secundária geralmente é mais comum no homem ou no adolescente. A pessoa vai tendo infecções, trata, mas ali aquela pele começa a mudar a arquitetura dela, né? É igual uma cicatriz, ela fica uma pele cicatricial e acaba não conseguindo expor a cabeça do pênis do homem. Sim. E a fimose, ela pode causar obstrução no fluxo urinário? Pode. Se essa pele rígida for fechando e tendo esses quadros de infecção constantes, ela fecha a ponto do paciente não conseguir urinar. Às vezes consegue urinar, mas um jato muito pequeno de urina, mas pode causar uma obstrução, vendo a ter o paciente com retenção urinária, com necessidade até de uma desobstrução de outra forma, de urgência, né? E qual a relação da fimose com a genética? Isso tem relação ou não? Não, a maioria das vezes não tem uma relação genética, né? Existe essa fimose fisiológica, que a gente nasce com ela, mas não tem uma relação genética que o pai teve e a criança vai ter, né? Uhum. Então é algo que pode acontecer numa população em geral. Então o prepúcio ele serve ali para proteger a glande, né? Isso. O excesso da pele ali, que é o prepúcio, né? Ele serve para proteção da glande, né? Da cabeça do pênis.
Só que esse excesso de pele, em alguns pacientes, ele vai acumular um pouco de fungo, de bactéria, que a gente tem, né, no nosso corpo, normal. Sim. E aquele fungo, aquela bactéria vão causando infecções que posteriormente pode atrapalhar, seja na vida sexual ou no dia a dia, causando ardência, mau cheiro, e muito comum, às vezes, esses pacientes, né, terem problemas relacionados à mulher, porque às vezes vai ter relação sexual, aquela região acaba tendo um excesso de secreção e aquilo pode levar essa contaminação para a vagina, né? Então a mulher pode ter essas infecções na região vaginal por causa disso também. E existe uma idade limite para o prepúcio se deslocar naturalmente? Então, isso aí vai depender muito de cada paciente, né, e da família também, né, porque às vezes a mãe tem dificuldade para poder soltar aquela pelinha, né, da cabeça do pênis da criança, e aí fica com muito medo e aquilo pode ir fechando e pode acarretar um problema. Mas o ideal é que até os 2 anos de idade isso já tenha resolvido, né? Sim. É comum às vezes a criança chegar e às vezes a gente, no próprio consultório, puxar e abrir. Nossa. E aí resolve uma grande parte do tempo. Mas hoje em dia a gente já tem algumas pomadas, né, que você passa nessa região para soltar com mais facilidade. Então a gente tenta esperar aí até uns 2 anos para ver se solta de forma espontânea, mas essa pomada você pode usar até desde cedinho mesmo, desde os primeiros meses de vida. E as postites frequentes, o que são elas? É uma infecção naquela região ali entre a pele e a glande, né? Frequente. Então, o paciente trata, melhora, 2, 3 meses depois ele tem de novo. Trata, melhora, tem de novo. Então, essas postites, né, quando elas têm uma frequência maior, elas têm um risco maior do paciente ter um anel fimótico que fecha ali e possa causar uma retenção urinária, ou às vezes até o câncer de pênis, que é um tumor bem agressivo e que tem muita relação com essas inflamações crônicas. Bem, você falou que as mães podem utilizar pomadas desde o início e também as mães têm medo, né, de fazer ali o movimento para descolar a pelezinha. Mas há risco nesses passar pomada ou fazer massagens? Então, na verdade, existe um receio, né, dos pais de puxar aquela pele e machucar. Infelizmente, aquela pele está aderida à outra pele, né, da cabeça do pênis. Então, se você puxar, ela vai causar um traumatismo. Mas é melhor do que, às vezes, o paciente começar a ter muitas infecções. Então, é muito comum, às vezes, o paciente vir ao consultório achando que tem algum problema, a gente dá uma olhada e puxa, né, com um pouquinho mais de força e consegue soltar aquilo ali. Mas é melhor para higiene, tudo, e realmente, às vezes dá um certo... certo receio para poder fazer aquela manobra. E a cirurgia de circuncisão, ela deve ou não ser realizada logo que o bebê nasce? Ou pelo menos depois desses 2 anos que se espera que ela saia naturalmente? Quando a criança começa a ter muita infecção urinária, né, febre, alteração no exame de urina, às vezes um desconforto no pé da barriga, e tem essa fimose, né, essa fimose associada, às vezes é uma indicação, né, para fazer numa idade mais cedo. Mas a circuncisão já desde o nascimento do paciente, isso não é muito recomendado, até porque é um procedimento que às vezes você vai precisar de uma anestesia naquela criança, então aquela criança muito nova, ela tem um risco maior, você vai precisar de fazer uma cirurgia num órgão genital muito pequeno, então você tem um risco maior de lesão ali da uretra. Então essas cirurgias de circuncisão desde o nascimento, isso é mais feito, né, pelos judeus, né, como uma forma comum, né, na questão da religião deles, mas para a população em geral isso não é realizado, né. Mas quando você tem um bebê que já tem muita infecção urinária, que já está tendo algum problema ali, ou que já vai fazer alguma cirurgia, né, por algum problema da própria bexiga e tem aquele excesso de pele, aí já é recomendado nessa idade.
O ideal, quando se quer fazer essa cirurgia, porque está muito fechadinho, mas não tem nenhuma infecção, é tentar esperar até uns 4, 5 anos de idade, que é aquela idade que o paciente já está um pouco mais desenvolvido. Os maiores riscos ali seriam só nos bebezinhos, né? Para outros casos, traz riscos ou só vantagens? Para outros casos, quando a gente pega pacientes mais velhos, né, ou adolescentes, e é muito comum você encontrar no adulto, hoje a gente faz, eu acho que mais essa cirurgia no adulto do que na criança, você traz muitos benefícios. A primeira delas é a higiene, né? Então o paciente tem uma higiene melhor, não acumula mais secreção ali. Tem pacientes que às vezes têm muita sensibilidade na região, então você tirando aquele excesso de pele, você diminui aquelas infecções, né, que acontecem direto, então diminui a sensibilidade. Você tem uma chance menor de ter DST, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, você diminui a possibilidade do paciente ter um câncer de pênis. O câncer de pênis é um câncer muito raro, mas ele está muito associado a essas fimoses, né, essas infecções crônicas. Hoje a gente vê muita doença dessa em pacientes jovens, né? Então ajuda nessa situação, e às vezes a gente faz isso porque às vezes não incomoda o paciente, mas às vezes acontece muita infecção, né, vaginal na companheira desse paciente que tem um excesso de pele. Então às vezes a mulher vai ter uma relação sexual e entra com um quadro de candidíase. Isso pode ser do excesso da pele ali, que você acumulou uma quantidade de bactéria e fungo, né? Então, assim, não que não tem muita relação com a higiene, mas às vezes o excessozinho da pele ali, ele vai contribuir para essas candidíases de repetição na mulher, depois do ato sexual, né? Sim. O pós da cirurgia é doloroso? E o tempo de cicatrização é pequeno? Essa cirurgia é uma cirurgia que é num órgão mais sensível, né? Então, é comum ter uma certa sensibilidade no primeiro e no segundo dia, mas isso geralmente você consegue resolver com anti-inflamatório, analgésico, gelo, né? É uma cirurgia que tecnicamente é mais simples, né? Você tem em torno de 40 minutos, 1 hora de cirurgia, o paciente não precisa ficar internado, ele vai embora no mesmo dia para casa, e tem que ter um repouso, né? Repouso na parte, né, na vida sexual, e repouso em relação ao trabalho, né? Quando é um trabalho que você demanda de andar menos, é um trabalho em escritório e tudo, geralmente em 5, 7 dias o paciente já está podendo trabalhar, mas quando é um trabalho mais braçal, né, mais atividade física, aí o ideal é de 10 a 14 dias depois de convalescência em casa, né? Sim. E existe fimose feminina? A fimose feminina é quando a mulher tem um fechamento, né, dos pequenos lábios. É muito raro isso acontecer, né? Mas isso pode acontecer, e isso geralmente é encontrado já no início da vida, né? Quando a mulher já está nos primeiras vezes indo ao ginecologista, é avaliada ali, e às vezes tem que ser feita uma liberação, né? Daquela região. E nesse caso tem causa, já que é muito raro? Geralmente é raro isso acontecer, mas não tem uma causa definida. Isso é pelo próprio desenvolvimento, né, no útero da mãe. Então, não tem uma causa justificável para isso. Sim, e nas mulheres, essa fimose pode causar o quê? Ela pode causar retenção urinária, pode causar infecções vaginais recorrentes, né? Mas, como eu te disse, é bem raro, né? Isso aí geralmente é visto pelo ginecologista e bem numa fase da vida da mulher quando ela está mais jovem, né? Você falou que é bem comum fazer cirurgias aí em pacientes adultos. No geral, o que levam esses pacientes adultos a procurarem um urologista? Qual a reclamação deles? Geralmente, o que leva é o mau cheiro na região, ou essas infecções, né, as postites de repetição, né, essas infecções que tratam e pioram, o aumento da sensibilidade da região, e muitas das vezes é encontrado, né, na verdade o paciente é levado pela parceira, né,
A esposa, às vezes, está tendo muita infecção, vai no ginecologista, o ginecologista já não encontra causa, já tratou várias vezes, e aí fala, ó, dá uma olhada, pede seu marido para ir no urologista, e aí a gente acaba encontrando aquele problema, entendeu? Uhum. E em Santa Maria de Jetibá, atendendo que dias? Eu estou atendendo aí no edifício Renascer, todas as segundas-feiras de manhã. Então, homens e mulheres já sabem, né? Um urologista tanto para tratar fimose e outras doenças, não é mesmo? Isso aí. A gente está aí toda segunda-feira, a gente tem um volume grande aí de pacientes. Essa segunda eu fui, tinha bastante tempo que eu não ia, né? Porque por causa do Natal e Ano Novo tinha saído aí quase 1h da tarde. Mas a gente está tendo uma resposta muito boa aí com os pacientes. Buscar tratar da saúde é ótimo, né? É o que tem que ser Isso feito. Aí. Muito obrigada. Isso aí. Falar num canal que a gente tem contato com as mulheres é melhor ainda. Que são elas que são as salvadoras aí que levam os homens a buscarem um urologista. Muito obrigada, isso doutor. Aí. Um bom dia, uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. Até a próxima. Obrigado por essa participação. Obrigada. Valeu, tchau, a gente que agradece. Obrigada. Tchau, tchau. Esse foi o Dr. Rômulo Tavares Santos, urologista, falando sobre a fimose masculina e feminina. O nosso Papo de Mulher agradece a sua audiência.